Olá, eu sou Jorge Chaves, sou professor de Teologia. Seja muito bem-vindo ao meu canal e nesse vídeo eu quero falar sobre o tema Para que serve a teologia? Eu me inspirei para falar nesse tema em cima de uma pergunta enviada pela Irlaine Farias. Ela enviou essa pergunta para mim através da minha página no Facebook. Se você depois quiser acessar a minha página no Facebook, o link vai estar aí debaixo da descrição do vídeo. Você pode acessar, pode curtir a minha página e todo o conteúdo que for atualizado você também estará recebendo o aviso para poder assistir aos vídeos. Num dos meus vídeos, no vídeo que eu falo sobre para que serve a teologia, a Irlaine deixou nos comentários uma pergunta interessante. Ela diz assim: se o nosso exemplo é Jesus, e quando ele veio à Terra não deixou nenhuma religião, isso é uma afirmação que a Irlaine faz, tá? Por que o homem se apega tanto a ter uma religião se sabemos que religião não salva? Primeiramente eu queria falar sobre essa afirmação que Jesus, quando veio à Terra, não deixou nenhuma religião. Marcos capítulo 16, verso 18, diz o seguinte: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa fala é uma fala de Jesus para Pedro. Pedro fez uma afirmação dizendo que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando ele faz essa afirmação sobre Cristo, Cristo se alegra e diz: Pedro, é sobre esta pedra, ou seja, sobre esta fala sua, sobre esta afirmação que você disse, eu edificarei a minha igreja. E sobre esta igreja as portas do inferno não vão prevalecer. Bem, Jesus aqui fala que seria fundada uma igreja. Jesus começa a levantar discípulos. Jesus começa a levantar seguidores. Esse é o primeiro processo natural do surgimento de qualquer religião. Qualquer religião começa pelo surgimento de discípulos, de seguidores, de pessoas que copiam o exemplo de um mestre. Então as pessoas começaram a seguir Jesus, e Jesus sabia que o processo natural desses seguidores era se reunir e formar uma igreja. Igreja é um dos elementos constituintes de uma religião. Uma religião ela é feita de uma comunidade de discípulos, ela é feita de um conjunto de crenças, ela é feita de um conjunto de ritos e de símbolos. Então, igreja é um dos elementos constituintes de uma religião. Em cima disso, eu questiono essa afirmação de que Jesus não quis fundar nenhuma religião, ou não veio fundar religião. Eu sou um tanto quanto questionador dessa afirmação, eu não creio nessa afirmação. Eu acredito que Jesus quis sim constituir uma religião. E eu não vejo Jesus como inimigo da religião nos evangelhos. Jesus é crítico sim dos fariseus, que era uma classe religiosa dentro do judaísmo, por exemplo, que distorcia ensinamentos da Torá, e Jesus foi muito, foi combatedor deles. Jesus entrou em constante conflito com esse grupo. Mas eu não vejo Jesus contra o judaísmo. É tanto que em João, capítulo 4, quando Jesus conversa com a samaritana, ele diz que a salvação vem dos judeus. Então, eu não vejo em Jesus, o Jesus que eu estudo, Jesus bíblico, Jesus dos evangelhos, eu não vejo nele uma atitude antirreligiosa. Pelo contrário, ele vem e diz que vai fundar uma igreja, que é um dos elementos constituintes de uma religião. Então, de contrapartida, indiretamente, Jesus quis sim fundar uma religião. Ele quis sim fundar uma religião que cultivasse rituais, símbolos, crenças e formasse uma comunidade reunida em torno do seu nome. Também tem outro versículo bíblico que diz: onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Ou seja, ele está falando de uma assembleia, de uma comunidade, de uma reunião. E novamente isso é um dos elementos fundamentais e constituintes de uma religião. Religião não salva. Concordo plenamente, religião não salva. Mas a religião é um elemento necessário para o cultivo da espiritualidade humana. O cultivo, principalmente, que eu quero falar aqui, de espiritualidade cristã. A espiritualidade cristã, ela requer uma prática religiosa cristã.
os princípios cristãos, os rituais cristãos são vividos em comunidade, em assembleia. Então, para uma espiritualidade cristã sadia, é necessário sim seguir a religião cristã. Se você pensar, por exemplo, na ceia do Senhor, na Santa Ceia, ela é um ritual que Jesus, quando institui, ele diz: façam isso em memória de mim. E aí ele já dá uma resposta muito interessante a respeito do tema para que serve a religião. A religião, ela serve para cultivar a memória do sagrado, em cima dos rituais que ela institui, dos símbolos que ela constitui, das reuniões que ela constitui, da comunidade de discípulos que ela forma em torno deste sagrado. Então a religião ela tem função de cultivar a memória do sagrado. Então é importante, sim, para a fé cristã, o cultivo da religião cristã. Então, quando ele fala, celebrem isto em memória de mim, ele está falando de uma comunidade de discípulos que se ajunta para ceiar juntos, para cultuar o nome dele junto, para celebrar a presença deles juntos. Então, a religião, ela não salva, mas ela é muito importante para o processo de salvação da pessoa. Então, a religião cristã serve para muita coisa. A religião cristã serve para uma troca de experiências, um cultivo da memória de Jesus como o sagrado que nós adoramos, e é necessário sim que os cristãos estejam reunidos como religião, tenham a prática de se reunir como igreja, adorar o nome do Senhor em comunidade. Isso faz parte da espiritualidade cristã e é necessário. Bem, espero que eu tenha conseguido responder a sua pergunta. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, deixe aí o seu joinha embaixo. Observe os meus links, tanto do canal do YouTube quanto da minha página no Facebook. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.